Deixa eu adivinhar, você quer comprar BB Seguridade? Por favor, não faça isso agora! Se você quer entender por que eu tô te falando para não fazer isso, fica nesse vídeo até o final. Mas antes disso, DJ, solta aquela vinheta aí do canal. Fala investidor e investidora, seja muito bem-vindo ao canal Olimpo Invest. E se você é novo por aqui, eu já te peço, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se clicando no botão escrito inscreva-se logo abaixo desse vídeo e também ative o sininho de notificações para não perder vídeos como esse. Além disso, eu te peço, deixa seu comentário aqui no vídeo, porque a gente sempre aprende muito mais debatendo nos conteúdos do canal. E eu te falei no início desse vídeo para não comprar a BB Seguridade agora, que é o braço de seguros do Banco do Brasil, listado na Bolsa de Valores. Afinal de contas, por que será que eu estou te falando para não comprar BB Seguridade agora, que é o ativo BBSE3, tá? Que são as ações ordinárias do Banco do Brasil no braço de seguridade, né? Não faça isso, por favor. E eu vou te levar agora a uma explicação de análise fundamentalista e também de análise técnica, mas não saia desse vídeo e não pule nenhum detalhe, porque senão você vai perder essa explicação. Vamos lá então, pessoal, direto ao ponto, e aqui a gente vai falar sobre BB Seguridade, visando organizar esse vídeo em 3 temáticas, tá? Primeiro a gente vai começar com notícia, depois análise fundamentalista, depois análise técnica, para você entender por que eu acho que você não deve comprar BB Seguridade agora, tá? Março de 2025. É muito importante destacar a data desse vídeo para que você entenda o contexto. Tá ok? Então vamos direto ao site da suno.com.br, que traz o seguinte: BB Seguridade é aposta defensiva e com bons dividendos. Lembrando que essa notícia é do finalzinho de janeiro, tá, pessoal? Mas é uma notícia atual mesmo assim, tá? Então eu quero destacar alguns pontos dessa notícia para que depois a gente passe para as outras partes desse vídeo, tá? Então, olha o que a notícia nos diz. Em novo relatório sobre BB Seguridade, o Goldman Sachs, que é um gigantesco banco de investimentos multinacional, tá? Com sede em Nova York, ou seja, é um banco norte-americano, reitera recomendação de compra para as ações, afirmando que a empresa é uma aposta defensiva e com dividendos atrativos. Ora, diante de um cenário tão adverso, você comprar uma empresa que é defensiva, ou seja, que tem uma probabilidade muito boa de crescimento mesmo diante de um cenário adverso aqui no Brasil e que também paga dividendos, seria uma opção muito interessante. Ainda mais quando um gigantesco banco norte-americano fala uma coisa dessa, né? Então, esse é o primeiro ponto da notícia, tá, pessoal? E aí, no relatório aqui do Goldman Sachs, eles falam o seguinte, ó: os analistas afirmam que a receita total de BB Seguridade deve crescer em ritmo moderado nesse ano, entre 2 dígitos médios e altos, impulsionada por seguros rurais e de vida, ou seja, sim, o lucro, tá? A receita total aí de BB Seguridade deve crescer num ritmo moderado, tá? E isso seria justamente por conta aqui dos seguros rurais e seguros de vida. E aí, olha o que ele fala sobre o lucro líquido, tá? No entanto, diz o relatório que o crescimento do lucro líquido pode atingir 2 dígitos, favorecido pelo quê? Tá? Pela taxa de juros elevados, que é, na verdade, uma realidade no nosso país, tá? A taxa Selic está disparando cada vez mais e menores índices de sinistralidade, especialmente no segmento rural. Ou seja, o lucro líquido deve aumentar de BB Seguridade, tá? Se a gente tiver ainda um cenário de crescimento das taxas de juros, que é uma realidade no nosso país no momento, né? E menores índices de sinistralidade no segmento rural, tá? Que é uma possível tendência para esse ano de 2025, tá? E aí, olha que legal que eles falam também sobre o ativo de BBSE3. O relatório destaca que o BBSE3 reforçou sua política de distribuição de dividendos, o que é muito bom, tá? Com um payout próximo ao limite superior de 90%. Isso significa que a empresa
deve distribuir aos seus acionistas algo em torno de 90% dos seus lucros, né? O que é extremamente atraente, extremamente interessante, tá? Do ponto de vista do acionista. Com um dividend yield estimado em 10%. Eu te pergunto, quais empresas na bolsa hoje pagam 10% em dividend yield? Não são muitas, tá? Então é algo sim muito positivo em BB Seguridade. A ação é vista pelo Goldman Sachs como uma alternativa defensiva no mercado, isso diante da realidade brasileira, tá, pessoal? De taxas de juros elevadas e por aí vai, tá? Inflação disparando. Lembrando que BB Seguridade consegue se aproveitar desse tipo de cenário, tá? Considerando sua alta rentabilidade estrutural e composição de receitas. As ações de BB Seguridade atualmente negociam a 8,7 vezes o lucro, o que é muita coisa, né, pessoal? Negociam a 8,7 vezes o lucro projetado para 2025. Já o preço-alvo de BB Seguridade, segundo o Goldman Sachs, para esse ano seria R$ 44, tá? Esse é o preço projetado pelo Goldman Sachs, tá? Isso nos entregaria um múltiplo de 10,1x, ou seja, seria um PL de 10. A empresa estaria negociando a 10 vezes o seu lucro, o que seria ali um limiar interessante ainda, segundo a análise fundamentalista, tá, pessoal? Mas, diante de tantos aspectos positivos, você deve estar se perguntando, poxa, Lipe, no início do vídeo, você falou para eu não comprar BB Seguridade agora. Mas como que você está me falando isso se você apresentou agora um relatório do Goldman Sachs com diversos pontos positivos? Agora que vem o pulo do gato, tá, pessoal? Agora que vem o pulo do gato. A questão não é se BB Seguridade é boa ou ruim. Ela é extremamente excelente como empresa e também como pagadora de dividendos. Mas a questão é, tá barato ou tá cara? É isso que a gente tem que pensar no momento, tá? Então, para isso, eu vou te levar primeiro à análise fundamentalista de BB Seguridade, lá na plataforma do Status Invest, porque a gente vai falar um pouquinho sobre alguns números e indicadores fundamentalistas, tá? A gente tem a seguinte situação, olha, pregão de hoje, tá? Dia 12 de março, a gente teve um fechamento de BB Seguridade em R$ 38,46. Uma mínima em 52 semanas em R$ 28,97 e uma máxima em 52 semanas de R$ 39,15. Ou seja, conseguem perceber que essa máxima em 52 semanas está muito próxima do preço atual de BB Seguridade? Já estão conseguindo entender o que eu quero dizer? Que o preço atual de BB Seguridade está muito próximo da máxima histórica, tá, pessoal? Então, isso é muito perigoso para o investidor que quer montar posição na empresa e também para o investidor que quer aumentar a sua posição em BB Seguridade. Esse é o primeiro alerta, tá, pessoal? Mais alguns outros fatores aqui que a gente pode destacar são o dividend yield, que não tenho que discutir, é excelente em 9,65%. Uma empresa que distribuiu R$ 3,71 por ação, tá, nesses últimos 12 meses e conta com uma valorização de 28,97% nesses últimos 12 meses, o que é absurdamente positivo, tá, pessoal? Alguns outros números que eu preciso destacar aqui para vocês na parte fundamentalista vão ser esses aqui, ó. Bom, aqui a gente tem, como a gente já mencionou, um dividend yield muito bom, um PL na casa de 8,84, ou seja, a ação está negociando atualmente a quase 9 vezes lucro, um pouco abaixo de 9 vezes lucro ali, 8,84, que ainda está dentro da faixa ideal recomendada por Benjamin Graham, que seria até 10, tá? A gente tem um PVP sim muito esticado e isso é um dos fatores que você deve ficar muito atento. A gente sabe que as empresas com PVP em 1 estariam próximas do seu preço justo. Agora, em 7,93 significa dizer que para o mercado fundamentalista essa empresa está valendo
quase 8 vezes o seu preço justo, o que é um pouco perigoso também, tá, pessoal? E isso a gente também vai ver lá na análise técnica, tá? Mas por enquanto, ainda falando de análise fundamentalista, ah, a gente tem alguns outros fatores a serem destacados aqui, tá, pessoal? Falando um pouquinho sobre distribuição de proventos em BB Seguridade, a gente vê que a empresa no ano passado distribuiu proventos aqui em fevereiro e também em agosto, tá? E nesse ano ela pulou um mês de fevereiro e na verdade vai distribuir agora no mês de março e bem provável que distribua também aqui em agosto, tá? Por que que eu falo bem provável? Porque nos últimos 10 anos, pelo menos, a gente pode observar aqui, ó, que BB Seguridade distribuiu todos esses anos aqui em agosto, tá, pessoal? Então, basicamente, não precisa ser nenhum gênio para deduzir isso. É bem mais provável que a gente tenha mais uma distribuição aqui em agosto. É uma empresa que distribui pelo menos 2 a 3 vezes ao ano os seus proventos, tá? Observe também nessa parte aqui do pagamento de proventos de BB Seguridade que a gente teve uma data com aqui de dividendos em fevereiro, no dia 20 de fevereiro de 2025, o que levou muita gente a comprar BB Seguridade, tá? Para receber aqui, ó, em março de 2025. Ela já pagou no dia 6 desse mês os seus proventos. E isso explica também por que que BB Seguridade de fevereiro para março subiu tanto, tá, pessoal? Muita gente acaba comprando em fevereiro para garantir esses pagamentos aqui em março, tá? Esse seria também um dos motivos dessa explosão no preço de BB Seguridade entre fevereiro e março. Tá ok? Então a gente vai falar um pouquinho também agora sobre a análise técnica. Lembrando que aqui na parte dos fundamentos você entendeu que a gente está muito próximo de uma máxima histórica, tá? De BB Seguridade, que está na casa dos 39 e, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar, que está na casa aqui dos R$ 39,15. A gente está muito perto dessa máxima histórica. A gente também tem um PVP extremamente esticado, que também é um fator de risco para esse tipo de ativo. E a gente também entendeu que o preço esticou um pouquinho em fevereiro, justamente porque muita gente comprou o ativo querendo receber dividendos aqui em março. Entendido esses três fatores, a gente vai agora para análise técnica, para complementar essa explicação, tá? E aqui nós temos o gráfico de BB Seguridade no time frame diário e eu vou mudar agora para o time frame semanal. Vocês podem perceber que BB Seguridade, sim, está numa gigantesca tendência de alta, mas aproximando um pouco mais esse gráfico, você percebe que o ponto de preço atual de BB Seguridade está justamente aqui, ó. Observe aqui comigo que o preço de BB Seguridade está aqui em 38,69, tá? 38,69. Deixa eu trocar aqui a minha ferramenta para fazer um desenho mais bacana, tá? A gente percebe que BB Seguridade está aqui, ó, com preço em 38,69, muito próximo aqui da máxima histórica, que seria lá na casa dos R$ 39, tá, pessoal? Isso significa dizer que a gente está muito próximo do maior preço da história desse ativo. Ou seja, será que é momento de comprar BB Seguridade? Do ponto de vista da análise técnica? Eu diria para você que não, tá? Eu diria para você que não. E é nesse momento que a análise técnica se junta com a análise fundamentalista e formam um casamento perfeito, porque você observa lá que na análise fundamentalista a gente está com um PVP esticado, preço próximo da máxima histórica, e também aqui na análise gráfica a gente percebe no gráfico que a gente está muito próximo do maior preço da história desse ativo, que está lá na casa dos R$ 39 e pouco, né? Então, olha só, a gente já falou aqui e já mostrou que o preço está extremamente esticado, tá? E aí,
o amigo e a amiga que está assistindo esse vídeo, que é acionista de BB Seguridade, vai falar o seguinte: poxa, Felipe, você me apresentou diversas vantagens de BB Seguridade sobre, falando também sobre o relatório do Goldman Sachs sobre o ativo, mas como que eu vou comprar esse ativo se você está me falando que está caro? Eu que tenho o ativo ou que pretendo me tornar acionista do ativo. Então, observe bem esse desenho que eu ativei aqui agora para vocês, que é o canal de alta de BB Seguridade, tá? Que eu acabei de montar aqui. Deixa eu só apagar esse risco aqui que ficou no meio do caminho, tá? Esse canal de alta de BB Seguridade que vem se arrastando ao longo aí de pelo menos setembro de 2022. Basicamente, a gente tem um canal onde o preço bate regularmente aqui na base e no topo delineado por essas linhas amarelas que vocês estão vendo aí, tá, pessoal? Isso, mais uma vez, confirma a tendência de alta do ativo, tá? Agora, o que eu quero que você entenda é que na análise gráfica, a gente vai identificar alguns pontos de preço muito interessantes. Por exemplo, a gente sabe que quando a gente sai de um canal de alta, como a gente fez aqui agora, nesse movimento de novembro de 24 até agora, a gente sabe que se BB Seguridade recuar e bater na base superior do antigo canal de alta, esse ponto de preço aqui é um dos pontos de preço de compradores de longo prazo. Essa faixa aqui entre R$ 36,70 até mesmo R$ 37,50, tá? Basicamente essa faixa de preço aqui, deixa eu até grifar aqui para vocês com com um retângulo, para ficar mais ou menos ilustrado, tá, pessoal? Essa faixa aí entre 36,70 até 37 ali e 80, mais ou menos. Então, esse seria o primeiro ponto de aporte, na minha opinião, para o investidor que quer comprar BB Seguridade. Depois disso, Felipe, quais seriam as zonas de preço mais interessantes? Observe bem que aqui em agosto de 2024 e também em dezembro de 2024, a gente tem uma zona que foi rejeitada por vendedores, que tornou-se uma zona agora de suporte e não mais resistência do ativo, tá? Então, essa zona que eu vou marcar aqui para vocês, tá? Deixar em verde também, que era uma zona de resistência, onde o papel subia e vendedores defendiam a posição, mas uma vez que essa zona foi superada nesse movimento, agora ela se torna também uma zona de suporte e de defesa de compradores. Então, essa região entre R$ 34,70 e R$ 35,44, na minha humilde opinião, é a segunda zona mais importante para aportes em BB Seguridade. E aí, e aí, como se não bastasse, eu vou te dar mais uma zona de preço que para mim seria interessante, tá, pessoal? E talvez essa seja a principal, caso o ativo recue até esse ponto de preço, tá, pessoal? Seria essa região aqui entre R$ 30 e R$ 31,50, tá? Essa para mim seria a zona mais importante de aporte para o investidor caso o ativo retorne a essa região, tá? Mas eu acho bem improvável, dada a realidade atual de BB Seguridade, taxa de juros com tendência a aumentar. Então eu acho mais improvável. Então fique muito atento a essas duas zonas de preço que eu falei aqui, tá? Principalmente essa aqui entre R$ 34,79 e R$ 35,44 e essa aqui entre R$ 36,70 e R$ 37,82, tá? Então, basicamente, essas são as três principais zonas de preço que eu, como acionista também de BB Seguridade, compraria o ativo e eu tô sendo bem sincero aqui para vocês, tá, pessoal? Ah, e basicamente, pessoal, é isso, tá? Eu quero lembrar para vocês que seria muito lamentável, por exemplo, a pessoa comprar nessa região de preço que a gente está agora e, por exemplo, acontecer do nada com que no ano de 2026 a taxa de juros comece a cair, o que seria bom, né, para gente, taxa de juros caindo, porém para a BB Seguridade poderia acontecer o quê? Começar a recuar e atingir essas zonas de preço
que eu falei aqui para vocês. E aí, meu amigo, quem comprou aqui em cima, olha que desgraça que seria, né? Se a pessoa compra agora, por exemplo, olha o tanto de desvalorização que ela teria caso o ativo voltasse aqui na faixa de R$ 31, ó. Menos 18%, tá, pessoal? Quase 19%. Então, você nunca deve comprar na alta, tá, pessoal? Isso é um princípio básico da análise técnica e um princípio básico também de investimento de longo prazo. É uma das estratégias também muito aplicadas no price action. Nunca compre na alta e a gente está muito perto da alta, tá? Pouca gente vai te falar sobre isso no mercado, por mais que pareça óbvio, e muito menos ainda vão te falar sobre zonas de preço interessante, tá? Eu sou muito, mas muito fã mesmo, tá? Do pessoal do AGF, pessoal que eu admiro muito, mas tem um ponto que eu acho falho neles. Eles não falam sobre zonas de preço, dificilmente falam sobre zonas de preço. E para falar sobre isso, muitas das vezes eles te levam a lives fechadas, lives pagas, só para falar sobre isso. E eu tô te falando sobre isso inteiramente de graça aqui no canal, tá? E de uma maneira muito clara e muito precisa. Tá ok, pessoal? Então, basicamente seria isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer a minha assessoria individual, a gente tem a Tropa do Lip, que é o clube de membros aqui do canal Lip Invest, onde você paga apenas R$ 8 por mês, tá? Eu vou dizer de novo, R$ 8 por mês. E você pode entrar em contato comigo a hora que você quiser, mandando mensagem que eu vou te assessorar individualmente de maneira personalizada. Você também vai fazer parte do nosso grupo do Telegram, que é exclusivo para o pessoal da tropa e também vai concorrer aí nesse ano a uma camisa do canal Lip Invest, hein, que tá chegando com tudo nesse ano de 2025. Beleza? Além de outros benefícios como escolha de temas aqui de lives e etc, tá, pessoal? Lembrando, tá, pessoal, é apenas R$ 8 por mês. É só clicar no botão Seja Membro e seguir o passo a passo pelo próprio YouTube. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Deus te abençoe grandemente e fui! Valeu!